Eu sou William Shimura, eu sou autista e nesse vídeo a gente vai falar sobre como eu não pareço autista. Sei que vocês não gostam tanto que eu peço para se inscrever no canal, é aquela coisa de sempre, etc. Mas funciona, gente. Nos últimos vídeos vocês devem ter visto, quem acompanha o canal, que realmente o canal tem crescido bastante. Infelizmente, nem todo mundo que assiste aos vídeos se lembra de se inscrever, então, por favor, eu já peço desde já que você se inscreva no canal. E, por favor, eu também vou pedir que vocês me sigam no Instagram, porque por lá eu pretendo colocar comentários aqui que eu tenho recebido nos vídeos. Eu vejo que tem muitos outros autistas, pais e mães de autistas também, comentando coisas muito produtivas e eu gostaria de dividir com outras pessoas esses comentários também. Então eu acho que por lá a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E bem, qual é a inspiração então de gravar esse vídeo com esse assunto? Tem muita gente que, ao me conhecer, especialmente, que ainda não me conhece, que quando eu me sinto em uma situação confortável para falar que eu sou autista, ou às vezes até um amigo meu comenta alguma coisa, e aí outra pessoa que não me conhece fica sabendo que eu tenho essa condição, geralmente eu ouço essa frase, que inclusive foi de um assunto de um outro vídeo meu, que é: ah, mas você não parece autista. E aí, novamente, eu sempre me questiono, eu fico pensando, tá, mas como eu deveria ser para parecer autista? E eu tenho recebido vários comentários aqui no canal também de várias pessoas que têm se perguntado a mesma coisa. Como eu disse em um outro vídeo anterior, não tenho problema quando as pessoas questionam isso. Mas ao mesmo tempo, parem para pensar, né? Qual é a característica realmente que vocês esperam de uma pessoa com autismo? Me parece que quando alguém pensa em uma pessoa com autismo, ela necessariamente está pensando em alguém que está se manifestando de formas repetitivas, estereotipadas 100% do tempo. E ao meu entender, isso tem muita relação com o estigma realmente que a gente tem do termo. Como, por exemplo, a gente pode pensar em esquizofrenia, que é um outro transtorno, realmente. Não é um transtorno do neurodesenvolvimento como o autismo, mas você pode ter certeza absoluta que você já conheceu uma pessoa com esquizofrenia na sua vida. Não é um transtorno tão incomum assim de se manifestar em pessoas. Mas ainda assim você deve ter interagido com ela e você não notou que é uma pessoa com esse diagnóstico. Isso é porque a gente pensa que as pessoas com esquizofrenia, por exemplo, elas estão 100% do tempo alucinando ou enfim, qualquer ideia que seja realmente muito estereotipada e que não condiz com a realidade. Da mesma forma, muito provavelmente você já conheceu alguém com depressão ou até mesmo que já teve uma tentativa de suicídio em um estado um pouco mais grave de depressão e que aparentemente era uma pessoa que estava tudo bem, que estava feliz, só que infelizmente se encontra em um estado um pouco delicado da sua vida e bem difícil. Isso acontece porque quando a gente está interagindo com as pessoas, quando eu venho aqui gravar um vídeo, por exemplo, eu tenho plena consciência e plena noção, eu sou um adulto desenvolvido e eu entendo como eu devo me comportar de uma forma que possa ser agradável para vocês. E é claro, gente, não precisa se preocupar, eu não estou me forçando a nada aqui, é só a maneira que eu gosto, que eu me sinto confortável, eu gosto de gravar vídeos dessa forma. Então eu encaro isso como uma performance. E não é porque eu sou autista que eu tenho que 100% do tempo estar parecendo um autista. Se bem, o que seria parecer autista, né? Eu sempre estou sempre parecendo autista, é justamente esse o ponto do vídeo, mas enfim. E isso é parte da conscientização. Agora, por que eu falo, no meu caso específico, geralmente eu falo, que eu sou um caso tradicional de síndrome de Asperger? Eu sou exatamente o caso exemplo que você teria em um livro, por exemplo. Em minha infância, todas as características de uma pessoa com síndrome de Asperger são extremamente marcadas, elas são muito características da minha infância, da minha adolescência, da minha vida, até mesmo no início da minha vida adulta. Mas especialmente no meu caso, na infância, eu sou exatamente aquele caso tradicional da criança que parece um gênio quando ela fala sobre um assunto que é do interesse dela, ela domina tudo, mas ao mesmo tempo ela só consegue se relacionar com pessoas que são mais velhas, geralmente. Quando ela vai se relacionar com as pessoas da mesma idade, ela não consegue se relacionar tão bem, ela não consegue entender tão bem amizades. Eu me manifestava assim de muitas formas repetitivas, estereotipadas, eu tinha muitas questões sensoriais associadas, e enfim, toda
uma questão bem tradicional, isso é um exemplo bem clássico mesmo de síndrome de Asperger. E hoje em dia eu me considero um autista plenamente desenvolvido. Ou seja, não é porque eu nasci autista que sim, eu sempre serei autista até o final da vida. Mas isso não significa que eu não possa me desenvolver e ter habilidades sociais para me relacionar tão bem a tal ponto que realmente, se você for conversar comigo na rua, por 1 ou 2 minutos que seja, ou até mesmo uns 20 minutos que seja, muito provavelmente você não vai notar que eu sou autista. Talvez você note algumas características no sentido de, poxa, o William parece uma pessoa que fala bem, poxa, o William parece uma pessoa que tem um domínio sobre um certo assunto, que ele tem interesse. Mas até aí não necessariamente é algo que só autistas têm essas características. Para você entender realmente, isso sempre fica explícito em todos os relacionamentos que eu tenho ao longo da vida. Porque, inevitavelmente, eu me manifesto de formas atípicas em relacionamentos. Isso é parte de quem é autista. Então, em todos os relacionamentos que eu tenho, sempre chega a um ponto que fica bem claro que eu tenho algumas atipicidades em me relacionar com essas pessoas. E aí, nesse ponto, fica fácil. Quando eu falo para a pessoa, poxa, que na verdade eu faço isso dessa forma porque eu sou autista, a outra pessoa geralmente entende e isso melhora o nosso relacionamento. E aí fica um questionamento, né? Será que a gente precisa, realmente, nós como autistas, sempre em todo relacionamento falar que você é autista para outra pessoa? Ou será que tem relacionamentos que funcionam bem, mesmo a pessoa não sabendo se você é autista? Será que existe uma maneira certa, digamos assim, uma maneira pelo menos otimizada de quando você falar para a pessoa que você é autista? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Na verdade é que ninguém, né? Se tu não faz diferença nenhuma, né? Tipo, saber que a pessoa é gay ou não. Vai mudar a tua É, vida? exatamente. A não ser, é claro, que Vai você tenha. mudar! Às vezes você tem um interesse. Um Não, mas interesse. dá amizade, assim, Não, não, sei, sei. Não, desgaste. mas exatamente esse é o ponto. Se você tem alguns relacionamentos, vai chegar a um ponto que talvez seja pertinente você, você falar essa Como informação. amizade, eu não consigo Não, entender não, não como como. amizade, tô falando relacionamento em Sim, geral. outros relacionamentos aí, Exatamente, sim. exatamente. Mas como amigo, eu não Sim. consigo entender a necessidade, digamos, nesse caso, de que vem. Tudo Não, é bem, claro, claro, mas. muitas vezes não é. E acho que nesse caso, tipo, do autismo, também, na verdade, é mais como uma coisa assim, da outra pessoa cuidar para não interferir em alguma coisa que vai te fazer Uhum. mal, entende? Porque tem situações que isso é mais delicado de lidar, entende? Sim, sim. É mais nesse sentido do que qualquer outro. Eu pelo menos, entendo assim. É que eu vejo que pode haver uma situação que, por exemplo, você tem um relacionamento, né? Aí por enquanto é amizade e tal e etc. Mas é claro, amizades podem ter intenções, outras intenções, enfim. Assim como, enfim, por isso que eu estou falando relacionamentos, não estou Sim, necessariamente sim, sim, categorizando sim. amizades ou namoro. Mas pode haver um ponto desse relacionamento que, que é necessário, que se torna pertinente, né? Ah, eu por exemplo, que nem na questão da xícara aqui, né? Eu tenho uma inflexibilidade, eu tenho uma preferência sobre um prazer sensorial que eu tenho tomando um café em determinada xícara. E aí, entre as pessoas típicas, né, você pode falar assim, poxa, mas que diferença faz tomar na minha xícara ou em outra xícara? E para mim faz toda a diferença. E daí, só que para justificar isso e falar de uma forma que seja mais compreensível, eu falo, é porque eu sou autista, eu tenho uns certos padrões ritualizados de comportamento que estão associados a prazeres sensoriais, e isso me ajuda. Para mim não tem problema se alguém fala que eu não pareço autista, ou até mesmo às vezes alguém que duvida e tal. Não tenho nenhum problema com isso. Isso é uma etapa da conscientização e realmente eu entendo que isso é um processo e eu tento contribuir para esse processo. Agora, eu fico triste de verdade quando eu vejo professores e outros profissionais, como psicólogos e médicos, que a gente sabe, na faculdade não há uma formação aprofundada sobre a questão do autismo especificamente. E o autismo é um transtorno muito difícil de se compreender e entender ele amplamente, ponto a ponto do espectro. Então, por padrão, muitos psicólogos, médicos e professores, claro, não têm uma formação que favoreça eles conseguirem identificar e distinguir
o que é autismo, quando se trata de autismo, quando se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. É claro, não tem como estudar tudo também em uma faculdade, mas me entristece muito quando eu vejo imediatamente, por conta de preconceito ou por conta de algum estigma muito forte, que a gente sabe que está associado com o autismo, que muitas vezes eu vejo esses profissionais associando necessariamente autismo com deficiência intelectual, por exemplo, necessariamente associando ao autismo como se fosse algo que a pessoa fica 100% do tempo se manifestando de formas repetitivas, estereotipadas, que necessariamente é uma pessoa que não fala. E sim, a gente tem muitos casos sim de autismo que tem sim deficiência intelectual associada. A gente tem sim casos de autismo que sim, as pessoas se manifestam de uma maneira mais intensa e frequente de formas repetitivas e estereotipadas. Mas também a gente tem outras pessoas que também são autistas, que são como eu, que conseguem gravar um vídeo para o YouTube e que também tiveram problemas, dificuldades, prejuízos a nível de transtorno ao longo da sua vida. Então me entristece muito, muitas vezes, os professores serem resistentes a uma hipótese. Às vezes a criança já tem todo o diagnóstico fechado, às vezes a mãe passou por anos até chegar em um neuropediatra que finalmente conseguiu identificar a condição e diagnosticar precisamente aquela criança, e aí aquela criança vai para a escola, ela precisa de uma adaptação e os professores têm uma resistência em enxergar essa pessoa com autismo. Ou em casos também de autismo de dificuldades brandas, como no meu caso, que são pessoas que infelizmente ainda passam por situações, infelizmente ainda com profissionais que também têm essa visão que o autismo necessariamente tem deficiência intelectual associada, que o autismo necessariamente não fala, por exemplo. E isso é uma visão que, infelizmente, ainda até mesmo entre profissionais e professores é presente e isso me entristece. Mas tudo bem, estamos aqui, o canal serve justamente para a gente tentar contribuir para a gente desmistificar um pouco essas questões do autismo e eu espero que ele realmente contribua, não somente, é claro, para mim, mas para todas as pessoas que se encontram nessa condição, que fazem parte da comunidade do autismo. Bem, essa foi uma mensagem, então, no intuito de ser um pouco produtiva, não somente para as pessoas que vêm aqui no canal e se questionam, mas também para outras pessoas que se encontram na mesma situação. Então, se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você mesmo passou por isso, por favor, compartilhe esse vídeo também, que a gente consegue contribuir para esse processo de conscientização. Não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, que isso ajuda bastante. O YouTube entende que esse é um vídeo legal, é um vídeo desejável, e ele começa a recomendar para outras pessoas, então isso me ajuda bastante. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram também, e, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.